A escravidão no Brasil teve início no século XIV e já na primeira metade do século XV era a mão de obra mais difundida. Durante aproximadamente 300 anos, o trabalho escravo foi o mais utilizado para diversas atividades, principalmente em latifúndios de cana-de-açúcar, minas de ouro e cafezais. Após ter atingido seu ápice na primeira metade do século XIX, esta forma de trabalho começou a perder força, e o processo do fim da escravidão foi iniciado. Este processo, no Brasil, ocorreu de forma lenta e foi incentivado por fatores que indicavam que era uma forma de trabalho fadada ao fracasso, que seu final era iminente. Com a abolição em 1888, a estrutura econômica brasileira foi transformada, e houve uma dificuldade em inserir o trabalhador negro no mercado como um assalariado e não como um escravo. Sempre colocada em posições inferiores, como empregado e não como um patrão, a grande parte da população negra comprovava que vivia em condições abaixo dos da elite. Este padrão ajudava a manter a hierarquia no período da escravidão. Além disso, eram discriminados e sofriam vários modos de segregação. Os escravos sempre moraram em casa de sorcha de capim e de chão batido, nunca tiveram um lar decente para morar. Nem um banheiro, não tinha nada. Era tudo difícil demais. Os ex-escravos e seus descendentes sofreram repressão trabalhista. Por estarem excluídos do sistema educacional, o negro quase nunca progredia e se qualificava, ficando sempre com as atividades de menor salário. Como os negros foram classificados como mão de obra desqualificada, devido à especialização dos imigrantes, eles foram buscar trabalhos ligados ao setor de serviços, que não precisavam de tanta qualificação. Desta forma, muitos negros saíram das fazendas e passaram a viver como pequenos agricultores, em sua maioria de subsistência, nas regiões próximas aos latifúndios, enquanto outros foram para as cidades tentar melhores condições de vida. Com o fim da escravidão, muitos negros e seus descendentes decidiram ir para as cidades. As fazendas, que não atraíam um grande número de imigrantes, acabaram falindo e sendo vendidas ou abandonadas, restando hoje apenas ruínas que marcam a história dos que vivem lá. Quando nós mudamos para Belo Horizonte, nós passávamos muita dificuldade, porque o trabalho acabou, o fazendeiro acabou com tudo. Não só a família da senhora, como várias outras Como várias outras. foram para Belo Horizonte. Todos embora, cada um para uma parte. Mas em busca de emprego e de condições melhores. Em busca de emprego para trabalhar, em busca outras fazendas que os patrões eram bons, né? Que já aceitava que os velhos já tinham vendido as fazendas, então os filhos já era diferente. Então tinha tudo isso. As fazendas foram todas destruídas, estão todas em ruínas. Nunca mais teve tanta coisa bonita como tinha na fazenda. Juntamente com a repressão trabalhista, ocorreu a repressão social. Era o fenômeno do darwinismo social, por causa da repressão movida pela elite contra as camadas populares, que, sendo mais fracas, foram levadas a morar em subúrbios. Os conjuntos de habitações populares, conhecidas como favelas, se posicionaram em morros próximos às áreas residenciais de elite, pois este era um mercado onde o negro sem instrução poderia atuar como um trabalhador doméstico ou atuando em outras tarefas urbanas de baixa qualificação e remuneração. Com o processo de fim da escravidão, as campanhas para buscar mão de obra estrangeira ganharam força entre os fazendeiros e tiveram incentivo governamental, já que leis abolicionistas esboçavam uma maneira de tentar frear o tráfico interno de escravos. Assim, se estabeleceu um fluxo migratório da Europa para o Brasil,
Desta forma, os fazendeiros decidiram incentivar e investir na base do trabalho imigrante nas lavouras de café. Parte deste incentivo também se deve a uma corrente de pensamento presente no século XIX, em que foi estabelecida a meta de branquear a população brasileira. Este branqueamento tinha como objetivo se igualar ao do modelo europeu, diminuindo a presença de negros no Brasil, o que somava a maior etnia em território brasileiro e que era considerada negativa aos olhos dos europeus. A vinda de imigrantes teve início bem antes do fim da escravidão legal, mas atingiu seu ápice após 1870. Depois da década de 70, com o modelo escravista em declínio, o governo brasileiro promoveu a entrada de imigrantes no país, pagando as passagens de navio de alguns deles e fornecendo aos fazendeiros mão de obra abundante e barata. O Estado também desenvolveu sistemas de auxílio aos imigrantes, visando compensar as dívidas do colono com o fazendeiro. A introdução de imigrantes era essencialmente composta de uma unidade familiar, nas quais as mulheres e os menores de idade forneciam um trabalho suplementar para garantir o abastecimento dos que estavam nas colheitas. A maioria dos imigrantes vindo para o Brasil na metade do século XIX até o começo do século XX eram italianos. Em seguida vinham os portugueses, espanhóis, alemães, japoneses e russos. Como os imigrantes ocuparam áreas de trabalho que seriam dos trabalhadores nacionais, ocorreu uma espécie de xenofobismo com os estrangeiros, principalmente na área urbana, onde estes imigrantes ocuparam os cargos na produção fabril. Desta forma, os estrangeiros se organizaram em comunidades com a mesma nacionalidade, para, entre outros motivos, manterem viva sua identidade cultural, movimento do que os ex-escravos foram proibidos de executar. Sem ter o obstáculo do preconceito racial que os negros tinham de enfrentar, os imigrantes e seus descendentes tiveram a oportunidade de ascender socialmente, acumulando riquezas e prosperando na Terra Nova, seja na lavoura ou nas cidades, enquanto o negro continuou sendo discriminado e preso às raízes da escravidão, permanecendo à margem da sociedade. Meu nome é Lorene dos Santos, eu sou professora de História, sou graduada em História e sou mestre e doutora em Educação, com estudos sobre o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira, especialmente o processo de implementação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira na educação básica. Para a gente pensar um pouco sobre a situação do negro na sociedade atual, é muito importante retornar ao processo de abolição da escravatura do Brasil. Mais do que pensar nos 300 anos de escravidão, é importante a gente compreender como que se deu o processo de abolição da escravatura, todas as discussões em torno desse processo e como que esse processo efetivamente não garantiu uma inclusão dos ex-escravos em diferentes setores da vida social, no mercado de trabalho, na educação, na saúde, no direito à moradia, enfim. A forma como a abolição foi conduzida acabou por perpetuar um processo de exclusão de direitos fundamentais para a maioria da população negra e afrodescendente, que era a população que descendeu, né, dos escravos. Os senhores de escravos, a elite política e intelectual do Império Brasileiro nesse momento, encontram uma outra alternativa para prover a mão de obra na então lavoura cafeeira, que era uma das principais atividades desse momento, e essa alternativa vai ser encontrada no imigrante, especialmente no imigrante europeu. Ideias do racismo científico que se torna muito disseminado na segunda metade do século XIX. E de acordo com essas ideias, haveriam supostamente raças dentro da espécie humana. Essa é uma ideia já absolutamente descartada do ponto de vista científico, mas naquele momento se acreditava na existência de raças e, mais do que isso, na superioridade de uma raça, né, a raça branca, sobre as outras raças que seriam consideradas inferiores. Então, apostando nessa superioridade, né, e em meio a todos os conflitos que se intensificam nas últimas décadas da escravidão,
essa elite política e intelectual vai investir maciçamente na vinda de imigrantes para o Brasil, numa perspectiva de que eles poderiam suprir essa mão de obra, né, atuar nas lavouras, e numa aposta de que, enquanto raça superior, a raça branca iria se impor sobre a chamada raça negra. Então há uma aposta de que em 100 anos o Brasil se tornaria um país branco, né, sem nenhum resquício dessa população de origem africana. Hoje a gente está vendo o quanto essa ideia foi equivocada, o quanto essa ideia foi uma aposta que não tinha nenhum tipo de fundamento. Mas enfim, a imigração ela vai ser efetivamente um investimento. Então, ao invés de se investir na qualificação dessa mão de obra escrava, com uma qualificação para o trabalho, com investimento no campo da educação em diferentes áreas, em vez de um investimento nisso, os investimentos vão ser direcionados para a empresa da imigração, que é algo custoso, quer dizer, há investimentos do Estado e há investimento na elite para trazer esses imigrantes, para financiar esse processo de imigração, né? E com isso se desvia o projeto de investir na qualificação da mão de obra dos ex-escravos. Então, com a abolição, o que acontece é que o espaço no mercado de trabalho para essa população de ex-escravos vai ser um espaço muito restrito, né? Os melhores empregos, as melhores posições vão acabar sendo reservadas a esses imigrantes que estão chegando em grande quantidade desde o final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, né? E os ex-escravos vão acabar migrando para os centros urbanos e vai lhes restar as ocupações, especialmente no mercado de trabalho informal, né? Sem perspectivas de empregabilidade. Os ex-escravos vão ser também excluídos do direito de participação política, porque um pouco antes da abolição da escravidão há uma reforma eleitoral em 1881 que vai trazer novas regras para o processo eleitoral, entre elas a proibição de voto para os analfabetos. E isso, né, às vésperas da abolição, né, não é por acaso que essa reforma eleitoral acontece no momento em que a abolição já está dada como um fato próximo de acontecer. Então, quando se exclui do direito de participação política, do direito de votar, a população analfabeta, automaticamente se exclui essa população que em breve deixaria de ser uma população escrava e passaria a ser uma população de cidadãos, né, livres. Enfim, quando a República é proclamada em 1889, um ano após a abolição da escravidão, pouco se altera essa situação do direito de participação política. Os analfabetos continuam sendo excluídos do direito de voto, assim como as mulheres, os praças de pré, que são os soldados rasos, e os menores de 21 anos. Então, sem o direito de participação política preterido no mercado de trabalho em relação à mão de obra do imigrante, sem a garantia do direito à instrução pública, porque a República, a primeira Constituição Republicana não garante isso, sem nenhuma política de inclusão efetiva no campo da moradia, da saúde, né, enfim, das necessidades básicas, esse ex-escravo sai da escravidão numa situação que é muito dificultosa, né? É uma situação que não prevê a inserção desses sujeitos e que, muito pelo contrário, é uma situação que vai preteri-lo diante de outros grupos sociais e que vai, de certa forma, perpetuando, então, uma situação de marginalidade social. Essa situação se estende ao longo do século XX, a gente passa o século XX inteiro sem nenhum tipo de política capaz de reverter essa situação de exclusão social e de exclusão aos bens fundamentais, né, a que esses escravos acabaram ficando relegados.
E a gente chega então ao final do século XX com uma situação de grande desigualdade do ponto de vista étnico-racial. Uma desigualdade que vai ser negada pela sociedade brasileira a partir do mito da democracia racial, que é uma ideia de que nós seríamos um país mais igualitário do ponto de vista étnico-racial. Essas ideias disseminadas especialmente a partir dos anos 30 e muito a partir de uma obra produzida por um sociólogo chamado Gilberto Freire, que foi a obra Casa Grande e Senzala, disseminou-se não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, a ideia de que o Brasil, devido ao alto grau de miscigenação, seria um país que, apesar dos 300 anos de escravidão, teria se constituído mais democrático do ponto de vista das relações étnico-raciais. Isso é efetivamente um mito. As primeiras pesquisas sobre a realidade racial brasileira, desenvolvida ainda em meados do século XX, nos anos 1950, vão mostrar que o Brasil era um país de grandes desigualdades do ponto de vista étnico-racial, em que essa população negra estava efetivamente excluída desses bens fundamentais, e que a gente estava longe de ser uma democracia racial. Mas apesar de desmontado do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, a ideia de democracia racial ainda tem um poder de convencimento muito grande dentro da sociedade brasileira. E esse é um dos elementos mais dificultadores do combate ao racismo no Brasil. Nós somos uma sociedade, como classificou o sociólogo Florestan Fernandes, uma sociedade que tem preconceito de ter preconceitos, uma sociedade que tem uma autoimagem muito positiva em relação às relações étnico-raciais. E por acreditarmos que não temos racismo, ou que o nosso racismo seria mais brando, menos perverso e menos violento, nós atravessamos o século XX sem políticas efetivas de combate a essa situação, de combate ao racismo e de combate à situação de desigualdade do ponto de vista étnico-racial. Combate ao racismo a essa situação de desigualdade de acesso aos bens fundamentais passa por um processo educativo, que as novas gerações precisam ser educadas para compreender e valorizar a nossa herança cultural afro-brasileira e para se mobilizar em prol do combate ao racismo que ainda permanece em nossa sociedade. E, efetivamente, nós entramos no século XXI com um atlas racial brasileiro, conforme bem mapeado pelo Programa das Nações Unidas no Brasil, de grande desigualdade. Então, quando a gente pega a situação da população branca e da população negra no Brasil, a gente percebe que todos os índices demonstram uma condição mais desfavorável da população negra. Então, índices relativos à expectativa de vida, mortalidade infantil, média salarial, índice de escolaridade, residências com esgoto e água tratada, enfim, todos os índices de qualidade de vida e de acesso a bens mostram que a população negra e afrodescendente está numa situação desfavorável e que mesmo dentro de um mesmo grupo social, de uma mesma classe social, a situação da população negra é uma situação de menos oportunidade do que a situação da população branca no Brasil. Sem dúvida nenhuma, os melhores postos ainda estão reservados à população branca, É claro que a gente trabalha com estatísticas e não dá, mas eu conheço alguém que é negro e alcançou, De fato, a gente conhece alguém, e quase sempre é assim, eu conheço alguém que é negro e se tornou médico, ou é negro e se tornou juiz, ou é negro e se tornou um ator importante, enfim, numa população que tem um alto índice de população negra como a nossa, é impressionante que o negro ocupando postos de destaque ainda é uma exceção. Essa situação de exclusão, ela vai se configurando de tal forma que aos negros vão sendo reservados os piores postos ou aquelas ocupações que são mais desvalorizadas socialmente. O fato da gente não ter muitos negros ocupando esses postos mais altos tem que ser compreendido
não como algo natural, normal ou exclusivamente pela situação de pobreza em que boa parte dessa população negra e afrodescendente acabou permanecendo ao longo do século XX, mas compreender como que esse componente étnico-racial se tornou um elemento de distinção e um elemento de abrir portas ou de fechar portas a toda uma série de mecanismos desqualificadores que vão fazer com que esse mercado de trabalho tenha nos postos mais valorizados selecionado uma população que tem um fenótipo branco, né? Enfim, e excluído essa população negra. Então é um assunto extremamente complexo para a gente entender, são mecanismos às vezes explícitos, às vezes sutis, né? A questão das oportunidades, ela vai sendo de alguma forma naturalizada dentro da sociedade, a gente vai achando que é normal, né? Que um grupo populacional tão expressivo não tenha alcançado alguns postos de maior importância. A gente começa a naturalizar essa situação, né? E começa a explicar isso a partir da competência individual, a partir do mérito de cada um, e perde de vista que o que está na raiz dessa distribuição desigual no mercado de trabalho, por exemplo, são condições históricas, né? O que faz com que a população negra hoje esteja ocupando os piores postos e esteja em situação mais desfavorável socialmente, e a população branca em geral, né, esteja ocupando os melhores postos, as carreiras mais valorizadas socialmente, não tem absolutamente nada de natural ou de qualquer tipo de determinismo biológico, mas pode ser explicado pelas condições históricas, e essas condições históricas são produzidas por nós, seres humanos, né? E são reproduzidas na medida em que a gente não estranha isso, na medida em que a gente naturaliza, na medida em que a gente acha que as coisas são assim mesmo e, portanto, sempre serão, né? E nesse sentido que a história é muito importante. A história serve para mostrar para a gente que as coisas tornaram-se o que são devido a opções políticas, devido a disputas em que aqueles que venceram, aqueles que ganharam, impuseram, né, os seus interesses e, mais do que isso, impuseram a sua memória como a única versão possível, né? E que, de alguma forma, contribuíram para que essa situação fosse sendo vista como algo natural, como resultado de um processo que deveria ser assim mesmo. A história mostra para a gente que as coisas não deveriam ser assim. Elas são assim porque alguns interesses prevaleceram sobre outros interesses, né? E alguns grupos acabaram sendo marginalizados, acabaram sendo preteridos, acabaram não tendo as mesmas oportunidades que outros grupos, né? E essa situação pode ser revertida, ela precisa ser revertida se a gente quiser construir efetivamente uma sociedade mais democrática, mais igualitária, né? Onde as pessoas alcancem os seus melhores postos, os melhores salários, efetivamente a partir dos seus esforços e dos seus méritos, desde que tenham as mesmas oportunidades. Enquanto as oportunidades não forem iguais para todos, a gente não pode avaliar quem é mais capaz ou quem é menos capaz para estar nos lugares aonde estão, né? E é notório essa desigualdade, essa distribuição que não é equitativa, né, no mercado de trabalho, enfim, em todos esses índices, né, no tipo de moradia, no grau de escolaridade, no acesso ao ensino superior, enfim. Isso tudo é resultado dessas condições históricas que foram perpetuadas.